é Andréa Schaefer e essa é uma aula de Sociologia. Mas o que é exatamente essa tal de Sociologia? Sociologia é uma ciência que nasce lá na Antiga Grécia junto com a filosofia e com a história. E se num primeiro momento, durante a história da raça humana, conceito importante, primeiro conceito importante, raça é uma só, as etnias é que variam. Se num primeiro momento a filosofia dava conta de responder algumas questões sobre esta raça humana e os seus andares pelo planeta, logo em seguida viu-se que não. Precisaríamos de mais algumas facetas dessa mesma ciência para que desse algumas respostas. Enquanto a filosofia se ocupava muito mais das questões individuais, como de onde eu vim, onde estou e para onde vou, chega a história para relatar os fatos. À medida que nós andávamos, coisas aconteciam dentro dessa nossa humanidade. E a história, então, fazia esse registro e relatava, num princípio oral, e depois com a formação das academias, dentro de um espaço mais formal de educação, que é a escola. Mas lá pelas tantas vai acontecer um fenômeno durante as nossas histórias, os nossos andares, que é a primeira Revolução Industrial, onde vão surgir duas novas categorizações, somos divididos em classes, categorias e castas, que vai abalar de tal forma o sistema de entendimento do que seja ser humano, que foi necessário mais um desdobramento da ciência e filosofia, e surge então a sociologia, que tem como objetivo interpretar esses nossos andares por aí. Então a história narra o fato, a filosofia cuida de ti, e a sociologia pega tudo isso e tenta te mostrar como é que foi o nosso princípio, qual é a nossa essência, para que tu entenda que o que acontece contigo hoje não é natural, não pode ser banalizado. A injustiça, a fome, a violência, as diferenças, a falta de entendimento, os preconceitos, eles não são naturais. Não nasceram conosco, por isso não são naturais. Esse entendimento pode, então, te facultar a possibilidade de intervir no futuro. Não sabendo de onde veio, tu banaliza hoje e aí tu não pode fazer nenhuma intervenção depois. Essas questões todas postas, nós vamos entender de que forma se organiza esta armadilha para que cheguemos ao dia de hoje, nessa deterioração, né? O nosso planeta hoje, moral e fisicamente, está se acabando, está se terminando. Como é que nós chegamos nesse momento no século XXI? De que forma isso se processa? E dentro desse entendimento, para podermos tomar essa decisão. Vou continuar aqui sentado só esperando o tempo passar ou decididamente vou tentar uma intervenção? Vou assumir o meu papel na história, pegar as rédeas da minha história e poder modificar. Como é que nós começamos? Como é que inicia a raça humana? Te pergunto, onde é que nasce a raça humana? Em que parte geográfica do planeta os seres humanos começaram a existir? Respondo, no continente africano. A Mama África, nascemos todos com a mesma cor, na mesma região. Exatamente ali. Já fica complicado de entender o racismo, né? Nascemos todos juntos. Nos nossos andares, quando fomos nos separando, é que as etnias começam a se manifestar nas diferenças da cor da pele, dos olhos, da estatura, nos nossos andares. Mas nascemos todos no mesmo lugar. Não descendemos de macaco nenhum. Somos uma espécie de primata. Uma espécie, senão não existiriam mais macacos, porque só um evoluiria a chegar a esse ponto. E a nossa diferença essencial é o raciocínio lógico. Nós temos a possibilidade de transformar o nosso pensamento no momento que quisermos. Nada mais na raça humana é instinto. Nada, coisa nenhuma. Tudo é aprendido. E só é aprendido no coletivo. Vou dar um exemplo. Se pegarmos um filhote de lobo, que é um animal selvagem, bem pequenininho, recém-nascido, e colocarmos ele dentro de um galinheiro. Vocês acham que ele vai aprender a cacarejar, comer milho, vai imitar o bater das asas das galinhas porque foi criado lá? Respondo de novo, não. Num determinado momento o instinto fala mais alto e ele vai estraçalhar todo o galinheiro, independente de quem ele acha que seja a mãe galinha dele. Ao contrário disso, se pegarmos um recém-nascido, como já houve, existe, são fatos comprovados historicamente, um recém-nascido humano e colocarmos dentro de uma matilha de lobos, em 3 ou 4 anos, quando encontrarmos essa criança, ela vai estar andando de 4, grunhindo e uivando para a lua, comendo carne crua e exatamente como os lobos.
porque o ser humano precisa do outro para aprender. Ninguém aprende nada. Aprendi a ler sozinho. Isso é bobagem. O que não falta são letramentos por aí afora. Nós precisamos do outro. E mesmo que tu ache que aprendeu sozinho, autodidata a leitura, tu só fez esse movimento porque no teu entorno haviam adultos que também faziam. E nós, desde muito pequenos, temos como ânsia fazer parte, né? Fazer a nossa inscrição efetiva dentro da nossa raça, que é humana. O que é próprio da raça humana? O pensar, o traduzir-se, o ler, o escrever e o falar. Isso nos diferencia de todas as outras espécies animais. Aproveitando para dizer que somos a única espécie animal que não se importa nem um pouco com o lugar onde vive. Aliás, somos os únicos animais que fazemos xixi e cocô na água que bebe. Choca, mas é verdade. Como é que nós começamos então? Estamos lá no continente africano, andando de 4, né, como todos os outros primatas. E um belo dia, um de nós, ao subir numa árvore, no que se joga no chão, para sobre 2 pés. Viramos bípedes. Nesse momento vai haver o primeiro processo de mutação. Quando a nossa coluna vertebral deixa de ser arqueada para ficar íntegra, neste momento um processo neural se começa e a modificação se dá. Passamos a olhar o mundo diferente. Não é diferente do processo que a criança, que o recém-nascido humano faz, quando deixa de gatinhar e passa a se apoiar sobre os 2 pés. Nesse momento há uma mutação neural, uma transformação nos seus neurônios na maneira de enxergar o mundo e a partir desse enxergar da percepção que vai ter. E isso é o que nos torna totalmente diferentes. Muito bem, nos transformamos em bípedes. E como tudo é um aprendizado através do outro, outros como nós, ao olhar ao andar sobre 2 pés, passa a se movimentar assim também. E nesse momento, essas criaturas diferenciadas dos outros primatas vão se agrupar num bando. Como é que era esse bando? Nossa essência, nosso princípio, portanto, que é natural. Um cuidando do outro. A minha alegria, celebrada por todos. A tua tristeza, nós todos nos ocupávamos dela. E as nossas crianças? Todos nós cuidávamos. Tinha, assim, a mãe que colocava no mundo, o pai que tinha ajudado a colocar no mundo, mas todo mundo era pai e mãe, por uma questão bem simples, a de sobrevivência. Sempre que a gente quiser acabar com uma civilização, começa pela infância. Deu, não tem mais sobrevida. Então, era essa essência. Isso é o nosso natural. Isso é necessário que tu faça esse registro. O natural da raça humana é um generoso cuidado um com o outro. Olhar para o outro e se ver. Como é que eu sei que o outro está triste? Porque eu me conheço profundamente, eu conheço um olho de tristeza. Como é que eu sei que o meu semelhante está alegre, que aquele dia é um bom? Porque eu sei o que é alegria. Ao longo da nossa história, nós já vamos saber por quê, uma armadilha montada para que tu não te reconheça mais no outro. O teu bando passa a ser aquele que cabe na tua zona de conforto. Pai, mãe, marido, mulher, filhos, e olhe lá, meia dúzia de amigos. A partir daí, os demais, a gente passa a lamentar muito, ter pena, mas deixou. A nossa essência não é essa. Estamos lá andando no nosso bando, começamos a nos dispersar pelo planeta, as diferenças físicas já começam a aparecer, mas continuamos ainda juntos, com esta essência solidária. Lá pelas tantas, ainda andando, né, nós ainda éramos nômades ainda existem várias tribos na África, lá no Oriente, andando para colher, então nós íamos atrás do rio por causa da água, nós íamos atrás das sementes, das frutas, nossa essência também não é carnívora. E lá pelas tantas a gente descobriu que podia plantar, podia criar, podia parar num lugar que fosse acessível, bom, perto da água, e podia ficar ali. Então nos organizamos em clãs, em vilarejos, em tribos, cada uma buscando seu espaço, mas ainda naquele momento sem a preocupação de ter mais, de ser maior. Não havia ainda entre nós o que eu costumo chamar do nosso câncer, que é o que vai... Se tivesse que terminar, que eu gosto de não acreditar que vá a raça humana, seria por causa disso. E o nome dele é o poder. Não o poder da possibilidade, o poder do eu posso. O poder
de exercer, de sentir-se mais poderoso que o outro, olhar para o outro e achar que ele é menos. Esse poder, quando se institui e começa aí, quando a gente deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, é nesse momento antropologicamente falando que vai se dar, naquele lugar onde eu moro, parece que já não é o bastante. De repente eu olho para o outro lado e acho que aquele ali está melhor posicionado do que eu. Ah, mas por que ele está tão bem mais posicionado do que eu? Então acho que eu vou lá para pegar aquela terra lá também. E nós começamos então, não entre todos, muitos de nós vão resistir a isso e perecerão ao longo da nossa história. Começa então um embate sobre quem é que pode mais. Quem é o mais poderoso? O clã A ou o clã B? A vila A ou a vila B? Agora eu preciso de mais terra. Essa é a primeira expressão de poder do ser humano. Mas eu queria contar para vocês uma descoberta que é recente dentro da área da antropologia. Qual foi a primeira expressão da raça humana? Sabe qual foi a primeira expressão antes de falar, de qualquer coisa? O sorriso. Foram encontrados alguns elementos que fizeram com que arqueólogos e antropólogos concluíssem que a primeira expressão de um ser humano para o outro, de dizer para ele olá, como está, como cumprimento, foi o sorriso. A segunda demonstração nossa, muito antes da fala, da escrita, das pinturas rupestres, foi a música. Então, a essência do ser humano, só para sintetizar, é um cuidando do outro, sorrindo, dançando e cantando. Até a próxima. Vamos continuar nessa onda. Muito obrigada.